Bom dia a todos e a todas que estão assistindo. Eu fiz uma introdução na aula sobre o que estava esse contexto, né, da segurança pública, dessa perseguição exclusiva aos povos de periferia, às pessoas de periferia, enfim. Por isso que não dá para começar muito alegre não a aula, né? Não dá, não faz muito sentido, tá bom? Mas vamos lá, tá? Entrando agora no assunto da aula mesmo, né? Poxa, aula 22, 23, 24, vão ser em 3 aulas. A Belle Époque é a Primeira Guerra Mundial, ou conhecida como a Grande Guerra, tá bom? Obviamente, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ninguém chamou de Primeira Guerra Mundial, porque ninguém sabia que ia ter a Segunda. Então, assim, o nome famoso, caso você encontre um texto de época, é a Grande Guerra, tá bom? Bem, só que, o que acontece? Qual que é o contexto anterior? Pós não. Pré-Primeira Guerra Mundial na Europa. É um período de Belle Époque, bela época. É um período em que você tem paz. Você tem uma ausência de guerras. Mas você fala para mim, mas, assim, senhor, então, nas últimas 3 aulas, o senhor falou guerra dos Boxers, guerras dos Ciápios, guerra da China, Japão contra a Rússia. Então, tipo, como assim a ausência de guerras? Mais slide. Ausência de guerra na Europa. Na Europa. Isso é uma coisa importante de você, é uma frase importante, tá? De você anotar, de você colocar aí no seu Word. As guerras que estavam acontecendo na África e Ásia, elas foram interiorizadas para a Europa. A Primeira Guerra Mundial é isso. As guerras que aconteciam na África e na Ásia, patrocinados por dinheiro imperialista, aquelas guerras elas foram interiorizadas na Europa em 1914, quando tem o início da Primeira Guerra Mundial. Certo? Esses conflitos foram interiorizados para a Europa. Maravilha. Nesse processo, mas aí voltando, né? Belle Époque, alegria, né? Maravilha, né? Ousadia e alegria. Por que você vive nesse período de ousadia, de alegria, de prosperidade? É muito graças à Segunda Revolução Industrial. Com a Segunda Revolução Industrial, você tem um otimismo e uma euforia. Alguém consegue justificar? Justifique sua resposta. Por que com a Segunda Revolução Industrial eu tenho isso? Fala aí, Zé. A modernização? Modernização. Isso, lembra? A França estava no auge ainda, né, professor? Que foi quando ela virou até modelo mundial para as outras sociedades. Quem? A França. Exato! Sua linda. Isso mesmo. Além disso, nesse âmbito cultural, o âmbito tecnológico. Lembra da primeira aula de Segunda Revolução Industrial, o tecnicismo e o cientificismo. A ciência vai nos levar para o progresso. A ciência vai nos levar para uma sociedade melhor. É a base da tecnologia. Só que olha o problema quando eu não olho para a sociedade, senhoras e senhores, né? Quando a gente só olha para ciências exatas, ciências biológicas e não olha para ciências humanas. Dá ruim, gente. Dá ruim. É um conjunto de ciências que tem que andar juntas, né? Você tem a crença de que o homem tende a melhorar. Ele tende a melhorar. E a segunda, as revoluções industriais, o processo de revolução industrial, gente, ele cumpre uma promessa que foi feita na época do iluminismo, e eu falei para vocês ano passado na aula de iluminismo do primeiro ano, que existia uma promessa. Existia uma promessa. E que promessa era essa que com o processo de revolução industrial se cumpriu? A promessa de que o homem ia dominar a natureza. O homem ia dominar a natureza. Como assim, professor, dominar a natureza? A partir agora da segunda revolução industrial, a noite não é um empecilho mais para mim. Eu tenho energia elétrica. Eu tenho como a distância de um local para o outro não é mais empecilho. Eu tenho telefone, eu tenho telégrafo. E eu tenho desenvolvimento de navios, de barco a motor, que é muito mais rápido, muito mais veloz. Eu vou ter o desenvolvimento do avião. O mundo vai ficar mais curto. O ser humano nessa bela época, ele vai sentir o mundo aqui, na palma da sua mão. O ser humano se comparando até a Deus. É aquela radicalização daquela ideia humanista. Aí eu tenho que pegar lá no século XV e XVI, Renascimento.
aquela lógica, aquela valorização do ser humano, aqui é radicalizada. Totalmente radicalizada. E aí, né, as evidências, né, dessa radicalização. Rádio, telefone, energia elétrica, a química. Cara, fazer transformações, moldes químicos, criar ligas metálicas como o aço, o petróleo, meu, quantas coisas derivadas do petróleo, camisa, plástico, né, combustível, inseticida. E aí com os inseticidas eu consigo melhorar minha agricultura, melhorar a produção, a combater as pragas, desenvolvimento da medicina. Cara, que coisa linda. Vamos entrar em guerra, velho. Quem teve aula comigo no ano, eu gostava de fazer isso, né? Tipo, pô, Belle Époque e tal, mas... Eu tive. O tema é Primeira Guerra Mundial, meus amigos e minhas amigas. O tema é guerra, o tema é morte. E aqui eu trato de vida. Né? Como isso aconteceu, né? Como houve essa transição de vida, prosperidade para morte, velho. Bem, tudo começa com essa imagem aí que eu quero colocar para vocês. Essa imagem aí dessa evolução humana, né? Tudo começa aí já, com esse problema. Essa imagem é muito problemática, extremamente problemática. Primeiro por uma questão científica, né? Se você criar, eu falo para os alunos do 6º ano, se você pega um macaco e deixa na sua família por gerações de gerações de gerações, ele vai ser um macaco, vai continuar sendo um macaco, né? A gente não veio do macaco, tá? Isso aqui é um grande equívoco. Já começa aí, primeiro ponto. Segundo ponto, quem disse que isso aqui é a plenitude? Quem disse que esse aqui é o modo mais prático e ágil de vida, o melhor modo de vida que tem? É para você? Tudo bem. Ok. Mas perceba, isso aqui é uma linha de evolução da humanidade. E há uma imposição de que isso aqui é o ideal. E há uma construção ideológica de que o que é ideal é ter o celular da Apple. O outro não dá. E quem não se adequar a esse modelo, tá aqui no mundo da pedra. É atrasado. É arcaico. Merece ser civilizado. Gente, essa estrutura aqui dessa evolução humana, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, surgiu no século XIX. Com aquela lógica de soberania racial, soberania europeia, porque isso aqui é um produto. A Belle Époque é um produto muito do eurocentrismo. Vai vender isso, a Europa como centro civilizatório. Vai justificar essas invasões no continente africano. E aí, de novo, eu trago aqui para vocês quantos outros projetos de sociedade foram jogados na lata do lixo para impor esse modelo de sociedade. Mas, professor, então você está fazendo uma propaganda contra esse modelo? Não! Cala a boca, pelo amor de Deus. Não estou. Eu estou dizendo o seguinte, que você pode seguir o modelo de vida que quiser. Só por que impor o seu modelo de vida para as outras sociedades? Quantos modelos foram exterminados? E quanto que nos vendem que isso aqui é o ideal? Isso aqui não pode ser o ideal. A sociedade que a gente vive não pode ser o ideal. Falta esse tipo de lógica do século XIX, cientificista, tecnicista, faz com que a gente fique acomodado. É só ter tecnologia que as coisas se resolvem. Não! Não é. Não basta ter tecnologia. Tem questão de gênero, tem questão étnica, tem, enfim, questões religiosas. Se esqueceu disso. Se olhou só a parte técnico-científica. Vamos para a guerra. Vamos para a guerra. Você não olhou a questão social. E, de novo, quantos projetos foram jogados na lata do lixo? No continente africano, no continente asiático, no continente americano. Quantos projetos de sociedade foram exterminadas, dizimadas? Nessa época do imperialismo do século XIX, das grandes navegações do século XV e XVI? Né? Ah, professor, não, viveu a sociedade que melhor se desenvolveu. Oi? Oi? Miga, cuidado.
Que melhor desenvolveu? Entendi. Professor, melhor desenvolveu. Teve as melhores armas, teve os melhores tanques, teve a melhor metralhadora. Então, ótimo desenvolvimento, maravilha. É isso aí, extermínio, né? Quem teve uma melhor máquina de extermínio. Isso não está associado à melhor forma de vida. Enfim, acho que é importante a gente cair na real. Existem outros modelos de vida. Né? Olha para o mundo oriental. Né? A gente tem que parar de padronizar, né, professor? Parar de querer colocar padronizar, de querer colocar padrão nas pessoas. Só que o que acontece, Isa? E eu vi um filme chamado Clube da Luta, que é bem interessante. As coisas que são vendidas para você, que aparecem para nós, são coisas massificadas. Por exemplo, a Nike, por exemplo, produz... Eu tenho produto da Nike. Da Adidas, eu prefiro Adidas, roupa de camisa de time. Mas enfim... Mas você tem uma produção gigantesca, enorme, para bilhões, B de bola, bilhões de pessoas, mas na propaganda é tratado como se fosse só para você. Aqui você tem uma ilusão. Você tem uma ilusão. É um período que a gente fala, né? O nosso agora, século XXI, e nasce aqui do século XIX. É um período que a gente fala de diversidade, mas você tem uma massificação das coisas. Todo mundo vestindo a mesma coisa, a mesma marca, o mesmo símbolo. É as mesmas listras da Nike aqui, ó. Da Adidas. Quem conhece um pouco. E que é vendido pra mim. Não, é pra você, exclusivo pra você. Não é, velho. Não é, mano. Não é. A gente é tudo igual. É aquela brincadeira, né? A gente fala, o colégio obriga a gente a vir de uniforme, a gente tem que vir da maneira que a gente quiser. Se chegar lá, aqui, velho, a quantidade de tênis igual, a quantidade de camisa igual, de marca, enfim, vai ter. Enfim. Continuando, tá? Pode tirar print aí, não sei se você tirou. Tá lá. De novo, recapitulando muito essa questão da segunda revolução industrial e do imperialismo. Isso aqui tá junto, por isso que eu vou pedir em prova. Os três temas estão muito interligados. Seguindo. Você tem as feiras mundiais. E essas feiras mundiais, o Brasil até participou, viu? Você teve participação brasileira. Isso gera uma visão competitiva entre as nações. Né? São feiras em que os países eles apresentam o que eles mais desenvolveram. Os países isso aqui a gente ficou moderno. Aí você tem protótipo de avião, protótipo de telefone, vários tipos de metrô. Metrô, já tem metrô no século XIX, aqui já tem metrô. Né? Aqui você tem um cartaz. Isso, de Paris, né? Na Exposição Universal de 1900. E aqui você vê, né, as grandes obras de Paris, por exemplo, Torre Eiffel, né, feito de aço e assim por diante. Então, de novo, você tem um movimento, uma época de euforia, você tem uma cortina de fumaça, né? Euforia, um mundo tecnológico, um mundo mais ágil, um mundo mais rápido. E o mundo também conseguindo ser visto de outra maneira. Isso é bem legal, através da arte, né? Que arte que eu quero falar aqui? A arte que eu mais estou fazendo na quarentena, que você está fazendo na quarentena, que o seu celular está viciado por causa disso. Pode ser ou pelas aulas ou de tanto cinema, ou tanto filme que você vê, né? Séries que você vê. Tá aqui no século XIX, você tem a invenção, né? O início do cinema. Né? Aqui você tem o Lumière, né? Um inventor da cinematografia, não sei falar. É isso. Tá? Cinema, ponto. Beleza? E é incrível, né? Tipo, é que pra nós, se a gente vê um filme dessa época, você vai falar, nossa, que bosta, né? Mas calma, cada um no seu tempo, né? Por exemplo, o filme 1917, que eu vou querer trazer um trecho aqui pra vocês na última aula de Primeira Guerra. Cara, é impressionante, velho. É impressionante esse filme. Por favor, assista 1917. É tema de Primeira Guerra Mundial. Assista. É muito bom. Baixe. Tá? Torrent. Aprende no YouTube. Joga lá que você aprende. Cara, é impressionante. Eu não sei se eu contei pra vocês. Eu assisti com meus pais, né? E eles não têm costume de ver... Nunca tiveram costume de ver filme. Minha mãe, ela foi no cinema a primeira vez quando ela me levou pro cinema. E isso é bem interessante. Ela tem dificuldade de entender os filmes, de entender... de armazenar as informações. Ela tem dificuldade, porque ela não tem prática de ver filme. E aí a gente está introduzindo isso lá em casa, né? Dela ter essa prática. Porque ver filme é a mesma coisa que você ver um quadro, é a mesma coisa quando você lê um texto. É prática você interpretar um texto, interpretar um quadro ou interpretar um filme. Quantos filmes que você olha e fala, mano, buguei, entendi
cocô nenhum, né? E aí você tem que buscar algum cara de filme, né, que trata sobre, e ele explicando na maior, tipo, não é isso, e você fala, caramba, mano, o cara viu isso uma vez e já entendeu tudo isso. Porque é prática, né? Então, e tá sendo muito legal lá em casa colocar essa prática pros meus pais. Isso, enfim, eu tô feliz com isso. Tô mó legal, sabe? Ela ter acesso à cultura. E as crianças, e precisam ter, minha mãe tá tendo agora, com quase 60 anos, esse acesso, tipo, tão forte assim lá em casa. Todo final de semana, sexta, sábado, domingo é filme, a gente vê filme. Então veja 1917. E aí ela achou que era, tipo, ela começou a ficar com nojo, ela começou a ficar muito mal. Juro, meu padrasto, ele começou, meu pai, né? Ele começou a ficar mal também, ele começou a ter coisa no estômago, juro pra vocês. Aí eu cheguei pra eles e falei, gente, isso aqui é um filme, não é real. Aí eles olharam pra mim, tipo, caiu a real pra eles. Eles estavam tão dentro do filme que eu precisei falar isso, porque eles estavam muito incomodados com aquilo. Eu falei, gente, não é real. Aí eles, aquilo não é corpo de verdade? Eu falei, não, não é. Eles, caramba. Enfim, coisa fofa. Quando você vai tendo seus pais mais velhos, chega a ser fofo. Enfim. Isa, olha aqui o que você falou, meu amor. Olha lá, ó, né? As roupas, os grandes cafés de Paris, né? Olha aqui a moda, né? As mulheres. Mano, eu acho isso aqui chiquérrimo, isso aqui. Lindíssimo. Eu acho belíssimo isso aqui. Nossa. Eu acho estilo. Não, eu acho maravilhoso isso. Eu acho mesmo. É que assim, não, é que aqui, né, no Brasil, 30 graus no verão não dá, mas no inverno, nossa, olha esse chapéu. Eu falei, meu, é muito bonito. Enfim, serviu de inspiração para muita coisa. Maravilha, coisa muito linda, que ótimo. No entanto, é aquilo, né? Como eu falei para vocês, a Belle Époque, ela é uma cortina de fumaça. Como vamos parar numa guerra? Como a gente vai chegar numa guerra? Esse período da Belle Époque é o período está ocorrendo o imperialismo, mas é conhecido como o período da paz armada. É um período em que os países estão se armando. Utilizam suas armas na África e na Ásia, mas não dentro da Europa. Olha lá o gráfico aqui mostrando o investimento em armas, o investimento na indústria bélica. Em 1880, os gastos da Alemanha, Áustria, Hungria, Grã-Bretanha, Rússia, Itália e França. 1880, 132 milhões de libras. 1914, 400 milhões de libras. Quadruplicou quase. Quase quadruplicou. Na verdade, triplicou, né? Melhor dizendo, né? Quadruplicou não, triplicou. De 1880 a 1914, triplicou, né? Triplicou o investimento em armas. A Europa estava pronta. A bomba precisava só estourar a bomba. Vai dar início a uma política de alianças, tá? Um início de relações político e militares entre as nações. E é importante de dizer aqui para vocês que as relações, as alianças que nós vamos ver aqui, de novo, não é só fundamental eu investir em armas, é fundamental eu fazer alianças políticos militares, né? Eu podia colocar aqui só político. Não adianta só eu desenvolver uma indústria bélica, é fundamental eu ter uma aliança política com os países europeus. Por quê? Porque eu estou num período de muito equilíbrio. Estou num período de muito equilíbrio entre as nações. A Alemanha vai ser o fiel da balança, é ela que vai desequilibrar o pacto de harmonia dentro da Europa. Aqui você tem uma charge do Kaiser alemão, do rei alemão, mordendo o mundo, né? E perceba a mão dele, né? Aqui no continente africano, a Alemanha ela tardou a se unificar, né? E isso, o fato dela se tardar na unificação provocou essa corrida dos outros países em buscar territórios na África e Ásia, porque sabiam que o potencial alemão ia crescer muito mais se ela tivesse posses no continente africano e asiático. Como eu vou mostrar aqui para vocês, obviamente que o que eu vou explicar para vocês não foi o fator do imperialismo, né? Eu coloquei para vocês por que ocuparam a África e a Ásia. Mas perceba, a África em 1870, o quanto que ela não era ocupada pelos europeus, e a África em 1895, aqui vocês já têm a ocupação europeia, os mapas que eu já mostrei para vocês. Por que eu peguei esses mapas? Né? E estou falando de Alemanha. A unificação alemã é na década de 70. Não tenho dúvidas em afirmar para você
que a unificação alemã, o surgimento da Alemanha, acelera o processo de ocupação da África e Ásia pelos outros países imperialistas, principalmente França e Inglaterra. Como eu falei para você, o equilíbrio europeu, com o surgimento da Alemanha, foi quebrado. Foi quebrado esse equilíbrio. A Alemanha vem querendo ser a grande protagonista da Europa. Certo? Então tem relação, sim, nesse quesito de ocupar o continente africano pós-unificação alemã. Isso contribui, tá, para essa ocupação. Seguindo. E aí o início dessa ofensiva imperialista da Alemanha. Né? Como eu falei para vocês, você tem o fim do equilíbrio europeu. Se no ocidente da Europa você tem França e Áustria, tirando a Inglaterra, que a Inglaterra é uma ilha, pensando na Europa ali, o continente, né? Você tem a França e a Áustria como as grandes cabeças, não à toa que o Luiz Napoleão, né, invade a Áustria, né? Vocês vão lembrar disso quando eu falei do governo de Napoleão pós Primavera dos Povos. E no Oriente você tem a Rússia. E vai dar início a essa política de aliança por causa dessas forças equilibrantes. Porque se você olhar no mapa, olha o surgimento da Alemanha, olha o posicionamento dessa Alemanha e por que ela rompe esse equilíbrio. Né? Por que a Alemanha rompe esse equilíbrio? A Alemanha, ela tem tanto saída para a França, Áustria e também para a Rússia. Então, assim, a Alemanha ela quer romper esse equilíbrio europeu, batendo na França e Áustria, domínio ocidental, e batendo na Rússia para o domínio oriental, para a influência oriental. Nessa região, né, quando eu falo oriental, nesse Oriente Europeu, tá? Essa região aqui chamada região balcânica, essa região aqui do Mar Negro e assim por diante, tá? Eu não sei se vocês copiaram o slide anterior, então eu vou deixar mais um pouco aqui. Tudo bem? Beleza? Então, assim, você tinha já um equilíbrio europeu posto, tem a unificação alemã, a Alemanha mexe com isso. Porque, por exemplo, a Alemanha pega a Alsácia-Lorena da França, lembra da Alsácia-Lorena? A Alemanha ela busca territórios na África e Ásia e aí começa a brigar com a galera. Isso eu vou explicar na quinta-feira, as rivalidades, tá bom? Aqui, eu quero mostrar, os grupos já vão se formar. Em 1873 tem o Tratado dos Três Imperadores, entre a Alemanha, a Rússia e a Áustria. Cuidado, eu não acabei de falar que a Alemanha quer bater na Rússia, quer acabar com esse domínio russo no Oriente? Sim, só que aquele negócio, é aliança entre países, não é amizade. País não faz amigo, país faz alianças e quando isso não for mais de meu interesse, eu rompo e já era, certo? A Rússia percebe os interesses alemães, que está por trás, e rompe com o Tratado dos Três Imperadores. Em 1882, nasce a Tríplice Aliança, né? Alemanha, Áustria e Itália. É formada, então, essa Tríplice Aliança. Se alguém está perguntando, mas espera aí, a Itália não vai sair? Calma, quando eu chegar mais para frente, lá eu trato da Itália. Essa é a Tríplice Aliança em 1882. Beleza? Não vamos antecipar muita coisa, não. Tá bom? E fica assim até o início da guerra. Obviamente que vai ter uma resposta a essa expansão da Alemanha. A Inglaterra e a França não vão ficar quietas. Quais serão os acordos feitos entre eles? Serão feitos o Pacto Franco-Russo. Dá para entender porque a França e a Rússia, eu só preciso voltar para você lá no mapa. Franco-Russo, Aliança Franco-Russo. Você tem aqui dois países que estão abertos para qualquer tipo de invasão da Alemanha. Né? Um incômodo, né? Você fica incomodado de ter uma potência nas suas fronteiras, principalmente nesse período imperialista. Então, você tem o Pacto Franco-Russo. Em 1904, você tem a Entente Cordiale, né? O Acordo Cordial. Entente é um termo francês, significa acordo, o Acordo Cordial, entre França e Inglaterra. Olha que interessante, né? Olha como que a Alemanha, ela quebra mesmo o equilíbrio. Porque você tem uma guerra, desde a Guerra dos 100 Anos, desde os anos, na verdade até antes, no século XI e XII, você tem, vai acabar a aula, França e Inglaterra disputando desde o período da Alta Idade Média. E aqui, o surgimento da Alemanha faz com que esses dois grandes impérios façam essa união. A Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia, se forma em 1907.
os grupos estão formados. As alianças estão formadas. O início da guerra, na próxima aula. O que colocará esses países com as armas apontadas um para os outros, a gente vê na próxima aula. Beleza? Até quinta. Beijo. Te cuida. Falou, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Falou.